You know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and
Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da JNI. Vamos iniciar com o período do louvor já. Você que está na sua casa, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, amado Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse período, Pai, que estamos, Pai, em Tua presença, Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor continua sendo bom conosco, porque o Senhor nos protege, nos livra. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor em todo tempo és bom, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um período maravilhoso de louvor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Ciúme de mim, e o céu
Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Som. Amém. Glória a Deus, você está aqui. Amém, gente. Obrigado. Deus abençoe vocês. Hoje eu vou ficar aqui na pontinha. Natan, Deus abençoe. Pessoal de casa, boa noite. Deus abençoe a todos
né? Obrigado você que está aí com a gente nas lives, sempre participando, você que está conectando. Eu quero deixar um recado já mais que especial e até uma dica. Você que está nos assistindo, se você já não fez, curte, compartilha e envia, né? Segundo os nossos experts em redes sociais, falaram que quanto mais a gente tiver isso, a própria plataforma vai divulgando e vai mostrando aí a nossa live, vai dando relevância a essa live. Amém? Eu entrei sozinho, mas eu não vou debater sozinho, né? Obviamente, os meninos estão se ajeitando aqui, alinhando os últimos detalhes para a gente poder formar aí o quarteto que vocês já estão acostumados. Hoje é um tema muito legal, né? A importância da Bíblia, né? Qual a importância dela. E daqui a pouco eu já vou até buscar a minha ali, que eu tenho um negocinho preparado. Mas de antemão, pessoal, já vai... Também vamos criar esse hábito para as lives, que fica legal, quando tem bastante perguntas aí, importantes, né? Tem perguntas, gente, vocês têm que entender que tem coisa que... só os especialistas mesmo, e mesmo assim tem assunto que não fecha, né? Assim, com exatidão. Mas o que a gente puder dar um parecer, a gente vai fazer o máximo aqui para responder. Beleza? Então, já vou iniciar aqui para a gente já dar a entrada no tema e já ir para cima. O que nós pensamos em relação hoje a esse tema da importância da Bíblia? Que assim, não é segredo para ninguém que todo mundo que obviamente foi alfabetizado tem familiaridade ou é para ter familiaridade com livros, né? Desde muito pequeno, eu não sei se você é da época que tinha que ler Dom Casmurro na escola, né? Eu fui dessa época que tinha que ler. Minha esposa que ali está decorou o livro, tirava 10 nas provas, Monteiro Lobato, tinha vários, né, livros que a gente tinha que... Só que esse livro me marcou negativamente, porque eu tive a prova e infelizmente eu não li ele inteiro. Na época eu fui buscar o resumo na internet, nossa, velho, na casa do meu tio, misericórdia, né? E aí eu não quero uma leitura chata, Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é, velho? Eu particularmente não li direito, então eu não vou saber se é bom, mas na época foi ruim porque eu não gostava, né? Mas livros como um livro polêmico que eu gosto bastante, me ajudou muito, Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, né? Um livro que dá muito pano para manga, porque a gente esquece que ali é uma experiência do autor com o Espírito Santo, e não uma doutrina do Espírito Santo, mas é um livro que marcou. E é essa a intenção de hoje, né? A importância desses livros, porque assim, todo mundo tem, talvez quem leu, que a gente estava falando aqui sobre finanças, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, outros por liderança, o Monge Executivo, e aí a galera que gosta de séries de romance, Querido John, velho, quem namorou ou namora e casou, velho, sabe muito bem o que eu estou falando. Ou se não leu, viu pelo menos o filme, né? Tem uma galera que gosta da trilogia Harry Potter, que tudo que sai do livro... Não, teologia não, trilogia. Trilogia não, misericórdia. Né? Então, esses livros criaram uma importância na vida da pessoa. Tem gente que, né, gosta de coletâneas, séries e tudo mais. E a gente queria trazer isso, porque como a gente está falando as ideias da salvação, o que faz depois do que nós somos salvos, o nosso dia a dia como salvos. E uma coisa muito importante na vida do cristão é a palavra, é a Bíblia, que nós temos como instrução. E Romanos 15, né, um texto muito utilizado pelo pastor Luciano Subirá, que a gente gosta muito, é que ele fala que toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino, ela foi escrita, né? Então, eu gosto de pensar que a Bíblia, ela contém ali tanto acertos que eu possa repetir, quanto erros que eu devo evitar, né? Inúmeras experiências da Bíblia, ela tem essa conotação, replicar muita coisa boa, mas também aprender com o erro dos outros ali, para a gente também não fazer. E aí eu queria já passar essa bola para vocês aí, a importância, como eu iniciei de algum livro que você curte, Américo, assim, fora a Bíblia, um que você fala, pô, esse marcou a minha, que nem eu falei do Bom Dia Espírito Santo. Fala um aí, de início, não precisa comentar muito se não quiser, e depois a gente já segue nessa pegada aí. Boa noite a todos, graça e paz.
Paulinho citou livros interessantes, livros que trazem a memória dos tempos de colégio, livros que são bons para conhecimento da língua, que nos ajudam no nosso intelecto, né? Que nos ajudam em grandes coisas. Um livro cristão fora e que eu achei muito interessante, e que não é um livro assim de cunho teológico, mas é um livro de cunho de vida espiritual mesmo, de prática espiritual. É um livro Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá mesmo. É um livro sensacional, que ele a todo momento nos confronta sobre a nossa prática de vida cristã. E um livro até de cunho teológico que eu li, que foi os dois varões aqui que me indicou, Cristianismo Sem Cristo. Vocês lembram o nome do autor? Michael alguma coisa. Eu não lembro. Não é, com certeza não. Cristianismo Sem Cristo. É um livro que ele tem um peso maior assim, na leitura. Não é uma leitura simples, é uma leitura um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais específica. Michael Horton, né? Michael Horton. É uma leitura... você tem que ler e reler para que você consiga absorver o conteúdo, mas é um conteúdo muito bom e muito propício para os nossos... E nessas considerações finais, quando a gente estava hoje à tarde falando sobre o tema, iniciais na verdade, né? Quando a gente estava falando sobre o tema, eu fiquei pensando a importância da Bíblia. Daí eu me peguei falando, será mesmo que a gente vai ter que discutir sobre a importância da Bíblia? E eu fiquei meio chocado com relação a isso, porque é real. É comum no nosso meio a Bíblia não ter a importância que lhe é devida. E eu me peguei analisando esse contexto e eu me sinto até um tanto quanto culpado como liderança por isso. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos parte ou nós criamos uma geração que para eles isso é normal. Uma geração anestesiada. Porque hoje eu tenho para mim o seguinte estilo de vida. Se eu não tenho pelo menos a ideia de necessidade diária de leitura da palavra, né? Eu não estou falando nem de conseguir ler a Bíblia ou de amar ler a Bíblia todos os dias, mas se eu não tenho o senso de necessidade diária de relacionamento com a palavra, eu não estou vivendo o cristianismo. Porque eu repito, não tem como eu falar que eu sou cristão se eu não sinto a necessidade diária de estar em relacionamento através da oração e da leitura da palavra. E isso é anestesia religiosa. Eu vir à igreja, mas e não sentir que eu necessito de leitura da palavra e de oração diária. E eu não estou falando de fazer isso todos os dias. Porque nós sabemos que, devido às correrias de trabalho, estudo, faculdade, muitas vezes a gente acaba não conseguindo. Mas eu digo de não ter o senso, meu Deus, eu não consegui ler a Bíblia hoje. Meu Deus, eu não consegui orar hoje. Quando isso já não é mais um alerta para nós. Entendeu? Então, com esse tema, eu acho que a gente devia sondar o nosso coração e ver realmente o que nós estamos vivendo. Qual prática que nós estamos estabelecendo? Será que a gente está realmente vivendo um cristianismo? Ou a gente vive uma anestesia religiosa que eu sinto, eu vou na igreja, escuto o pastor pregar, volto para casa e vivo normalmente todos os outros dias e acho que está tudo bem. Entendeu? Então a gente precisa ter esse senso de urgência quanto ao nosso conhecimento da palavra.
Ei, foi. Bom, boa noite. Paz a todos. O Gustavo teve que sair aqui porque a gente está com um probleminha interno aqui no som e está tentando ajustar. Paulinho, respondendo a sua pergunta, um livro que me marcou muito, que eu li, reli e reli de novo. Eu devo ter lido ele umas 9 vezes, mais ou menos. Não, esse também, mas o Américo lembrou de um livro muito bom, Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Esse cara é fera e, pelo amor de Deus. Mas um livro que marcou minha vida, que realmente, assim, fora as escrituras, que eu precisava parar de lê-lo para ajoelhar do lado da minha cama chorando, foi O Mundo em Chamas, de Rick Joyner, que ele trata do avivamento do país de Gales. Eu, particularmente, eu amo história, eu gosto de história, gosto de ler sobre história, gosto de fatos. E aí o escritor, ele consegue prender bem. Então, O Mundo em Chamas, de Rick Joyner, para mim, eu acho que está num dos top 5 que eu li. O próprio Monge Executivo, que eu já compartilhei com vocês. O Monge Executivo, eu li ele em um dia. Fiquei fissurado, cara. O livro é muito bom. O escritor, esqueci o nome dele agora. Enfim, o escritor dele consegue ter uma didática que te prende totalmente. O enredo todo do livro vai te caminhando para que você fique ansioso para saber qual que é o próximo passo. Né? A forma que o cara trata ali, Simeão, quem era Simeão? Desde pequeno eu ouço esse nome. E realmente é fenomenal esse livro, recomendo a leitura para todo mundo. E é isso. Vou só dar recomendação, depois a gente entra no debate sobre as escrituras, e acho que é um tema importante e que a gente vai gastar um pouquinho de tempo, de novo. Bom, boa noite a todos. Respondendo à pergunta com relação aos livros, né? Eu acredito que hoje, quando eu penso em livro, eu acho que existe uma infinidade muito grande dividida por assunto, né? Tanto quando a gente pensa em assuntos cristãos, né? Então, se você quer algo mais teológico, tem um grupo de autores que vão escrever mais para essa linha. Se você quer algo mais didático, vai ter também. Eu, particularmente, na minha infância, você até falou de Harry Potter, né? Eu gostava muito, não li todos os livros, mas li a maioria, 4 ou 5 deles. Então, foi um livro muito bom, não recomendo. Mas foi muito bom para a época, né? Para a leitura, na época, foi bem legal, né? Livro cristão, acho que um dos livros também que mais me impactou, o Américo falou dele, é O Cristianismo Sem Cristo. Esse livro, eu não consegui ler ele inteiro ainda, porque esse livro é um livro que você avança em um capítulo, e aí quando você termina o capítulo, você sente que você tem que ler aquele capítulo de novo para poder digerir. É um livro bem denso, assim, né? E vira e mexe eu pego ele para dar uma olhada, leio algumas páginas, porque é um livro muito bom, né? Então, ele é um livro que traz você para a realidade daquilo que a gente está vivendo, né? Assim, faz você se perguntar se aquilo que você está vivendo realmente é evangelho, realmente é cristianismo. Eu, particularmente... 5 segundos. Tem, pode falar agora. Tem um delay, não sabia. Inclusive é o seguinte, quem colocar agora no chat uma pergunta e falar, eu quero esse livro, a gente vai dar o livro. Quem não tiver aqui, tá? Cristianismo Sem Cristo. Quem quiser, a gente vai dar esse livro de presente. Primeiro que falar, eu quero? Beleza. Isso aí. Tá feito. E eu ia falar eu estava falando do Cristianismo Sem Cristo, e aí eu não sei o que eu estava falando. Isso, eu particularmente, eu gosto de livros que confrontam, né? Então eu não gosto muito daquela coisa, daquele livro, fica ali te acariciando, sabe, massageando. Eu gosto de livro que eu leio e saio daquela leitura
refletindo, né? Eu acho que a Bíblia tem muito disso, né? A Bíblia, ela confronta muito a gente quando a gente lê, né? Então, acho que é isso. Um livro que eu agora lembrei também, que acho que vocês vão lembrar também, é O Evangelho do Homem, o Evangelho de Deus, Paul Washer. Na base do confronto, é sem igual. Você sai realmente repensando as suas práticas cristãs. E a primeira pessoa... Tô brincando. Se não for nessa pegada aí. Quem ganhou? Quem? A nossa... O José? Aí, Viu? Zé, parabéns, Vaz. Mas tem o Face. Você tá nos dois? Ah, beleza. Então o tá. Zé ganhou? Então, Zé, Então, beleza. segundo a nossa diretoria aí de apuração... Segundo o nosso VAR. Segundo o VAR, deu... Então o Zé ganhou. Aí, Zé, até dezembro, no Natal, esse livro chega, tá, Vaz? Fique em paz. Mas amém, vai chegar. Beleza, galera, foi bênção, assim, a gente enumerar aí e mencionar os livros que marcaram a nossa trajetória, que a gente gosta bastante, né? Mas assim, para a gente poder dar mais dinâmica a esse debate, tentar ir mais aquele bate-bola para ficar algo mais dinâmico, também vamos ver como que vai fluir as perguntas aí do pessoal. A Bíblia ela é um livro inteiro, como está aqui, né? Obviamente mas ela na verdade é um compilado, né? De 66 livros, né? Aí escrita por diversos autores, cerca de 40 autores aí, e rapidinho, como se fosse só pincela um livro. Eu sei que a Bíblia toda tem a simplicidade de Gênesis, Apocalipse, mas Rodrigão, bate aí um que você fala, mano, esse é o meu. Romanos. Eu falei primeiro, é que meu microfone demora. Eu vou deixar ele ligado. Romanos, acho que todo mundo ama o Romanos, né, velho? Paulão foi bem demais em Romanos. Você sabia, só um dado, né? Que se porventura, nós sabemos que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Gênesis, Apocalipse. Se eu não me engano, foi Hernandes Dias Lopes. Perdão, Paul Washer. Paul Washer, ele fala que se porventura não existisse os outros livros da Bíblia e só tivesse Romanos compila toda a escritura. Pela integridade dela, pela substância que tem nesse livro. Show de bola. Pra galera que gosta de resumo, lê primeiro Romanos, depois vai para a Bíblia inteira para poder aprender. Lê Estevão, vai em Atos, depois... Atos, Romanos ali, depois Gênesis, Apocalipse, fica uma boa dinâmica. O Américo trouxe um tema bacana, uma fala sua, Américo, ficou muito bacana. Você falou assim, a gente está tendo que trazer a importância da Bíblia. Então, se a gente está tendo que trazer a importância da Bíblia, obviamente, porque a gente, né, não que nós somos os árbitros, os juízes, os julgadores e algo do tipo, mas assim, é porque, como você falou, na nossa própria rotina diária, a gente teve que repensar muita coisa e priorizar, porque senão, se a gente deixar a vida como a gente vem vivendo, os tempos que a gente vem vivendo, a gente passa o dia tranquilamente, sem Bíblia, sem oração, sem falar de Jesus, pensar em Jesus, porque hoje a gente está tendo um bombardeio de tanta coisa, não estou falando nem de pandemia. Vamos voltar ali para 2019, foi um ano que não teve pandemia. Era um ano que essa live caberia tranquilamente para muito ano para trás aqui, né? Não estamos falando de algo pontual só de 2021, né? Então, a gente traz essa importância. Por quê? Por que é importante ela estar no nosso dia a dia, Rodrigo? Por que ela realmente ela é importante para nós? Por quê? Paulinho, eu tô pro ciclo de amizade mais perto, sabe disso. Estou fazendo aula de bateria. Ai, Jeová, cada coisa que eu resolvo fazer na minha vida. E aí, cada aula que eu vou, sábado após sábado,
o professor meu, ele vai lá, ele passa um groove, passa um negocinho, passa um negócio diferente. E eu percebo que quando eu não treino durante a semana, eu chego na aula, eu gasto muito mais energia para lembrar, para pegar, para fazer, do que se eu peguei a semana para treinar. Então, se a gente pensar na nossa vida cristã como uma prática das Escrituras, a nossa vida cristã fica mais fácil. A gente não é movido de uma vez por semana, ou, eu tenho que fazer agora, eu tenho que ler porque está começando o culto, então eu abro as Escrituras e vou ler. Não, é uma prática, e isso é importante, porque quanto mais familiaridade eu tenho, mais flui. Entendeu? Eu lembro que as primeiras vezes, quando eu me converti lá, há um bom tempo atrás, eu fui um comedor de Bíblia, adorava ler, e ele passava horas lendo, horas, e eu lembro que depois de um tempo, assim, que a gente que Deus chama para a pregação do Evangelho é diferente. Então, assim, uma pessoa que Deus chamou para o louvor, está lendo as Escrituras e começa a pensar, nossa, dá para ministrar isso no louvor. A pessoa que tem mais o ministério profético da palavra e tal, ela começa a ler as Escrituras e eu sou assim. Então foi algo que Deus me chamou para a pregação do Evangelho. Então, depois de um tempo da minha conversão, que eu comecei que eu lia muita Bíblia, eu comia muita Bíblia, lia, passou um tempo que era como se... Assistiram A Rainha do Gambito? Cara, é uma viagem esse filme, porque a mulher ela meio que se droga para jogar xadrez. Gambito da Rainha. Gambito da Rainha. E aí, tipo assim, quando ela se droga, ela olha para cima assim, o xadrez fica em cima dela e as peças vai movendo, ela consegue fazer os movimentos. E a palavra mais ou menos era assim comigo, cara. Porque, a hora que eu lia uma palavra, um versículo, minha cabeça começava a virar um turbilhão, porque eu falava assim, nossa, esse versículo liga com isso, aí Deus disse isso. E eu começava a linkar as coisas e falava, meu Deus do céu, é muito doido esse negócio. E aí você vê que toda a Escritura faz muito sentido. Que não tem como você ler algo em Apocalipse e tirar Gênesis. Entendeu? Porque lá o que está escrito em Gênesis casa exatamente com o que está escrito. Então a importância das Escrituras é isso. Quanto mais você pratica, quanto mais você lê, quanto mais você está ali focado, mais ela faz sentido, porque você vai linkando as coisas. E nós temos um ponto muito importante a ser lembrado. A Bíblia é um livro espiritual. Então, o Espírito Santo, ele que vai fazer esses links. Entendeu? Quando a gente está lendo, é o Espírito Santo que vai falando assim, olha, está vendo isso daqui eu quis dizer por causa dessa situação aqui que aconteceu. E aí você começa, esse turbilhão, que eu até dei o exemplo do filme, é como exatamente a ação que o Espírito Santo faz em nós. Tudo começa a fazer sentido, todo movimento, você não vê um Deus fracionado, você começa a ver um Deus que está descorrendo a história toda, e tudo faz sentido. Essa é a importância de você estar diariamente aí nas Escrituras, né? Pegando o gancho do que o Rodrigo falou, eu queria contribuir com uma parte dentro desse assunto. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existem muitos ensinamentos ali, né? Então, a gente pode extrair muita coisa da Bíblia. Se você quiser extrair algo para a educação financeira da Bíblia, você consegue. Se você quiser extrair da Bíblia algo para melhorar a sua vida no casamento, a Bíblia tem. Se você quiser extrair da Bíblia como viver bem em sociedade, a Bíblia tem. Então, assim, eu acredito que em todos os âmbitos da vida do ser humano, a Bíblia ela trata, né? Então, a gente consegue utilizar a Bíblia e aplicá-la de maneira assim, que vai gerar um resultado em todos os âmbitos da nossa vida. Dito isso, eu estava ouvindo uma pregação essa semana e o pregador falou algo que mexeu muito comigo. Até para vocês pensarem, né? Eu vou falar. Imagina, a gente falou aqui do Cristianismo Sem Cristo, né? Michael Horton. Cara, ele escreveu o livro e a gente, enquanto leitores,
a gente olha ali e fala, cara, como que esse cara pensou isso, velho? Da onde que ele tirou isso aqui? E a melhor maneira da gente entender exatamente da onde aquilo saiu seria sentar numa mesa de café com ele e perguntar para ele. Eu ficava imaginando, quando eu lia os livros lá de Harry Potter, eu falava, cara, preciso sentar com a autora do livro? Por isso que quando tem lançamento, né, a galera faz o quê? Vai na editora para pegar autógrafo, para ter a oportunidade do quê? De conversar um pouquinho ali com o autor e tentar entender um pouquinho do que passou na cabeça dele quando ele escreveu aquilo. E aí esse pregador, ele usou esse exemplo para falar da Bíblia. Ele dizia o seguinte, a melhor maneira, a maneira mais eficaz de você entender tudo que está ali na Bíblia é você sentando com o autor. É você perguntando para o autor, né? E ele vai até para um extremo de que a Bíblia sem o autor, ela é só mais um livro. A Bíblia sem o autor presente, ela é só um conjunto de argumentos para a gente debater aqui na live, né? Então, eu pego a Bíblia, uso para basear o calvinismo, você pega a Bíblia, usa para basear o arminianismo, e a gente lê a Bíblia simplesmente como uma ferramenta de debate. E isso funciona, eu vou atingir o meu objetivo, você vai atingir o seu objetivo, mas eu acho que a plenitude da palavra de Deus, né, a gente só consegue alcançar tendo o autor presente, que foi exatamente o que o Rodrigo falou. O Espírito Santo, ele nos guia, né, na leitura. E nós sabemos que a Bíblia toda ela é inspirada, né, pelo Espírito Santo, que o autor é ele, né? Então, trazendo essa importância da leitura bíblica, eu até falei um pouquinho disso na semana passada, sobre a religiosidade, né? Porque ler a Bíblia por religiosidade, muito provavelmente, você vai ler a Bíblia como você lê Romeu e Julieta. Cara, a Bíblia não pode ser lida como a gente lê Memórias Póstumas de Brás Cubas. A Bíblia não pode ser lida como a gente lê as Crônicas de Nárnia. Por quê? Porque o autor da Bíblia, ele está presente. Você pode o quê? Ele tá dentro de você, então você pode conversar com o autor. Existe um relacionamento. O autor, senta aqui, né? Vamos entender isso aqui, né? Espírito Santo, me ajuda. Então, existe a importância da leitura da Bíblia, mas eu queria agregar que não só a leitura, mas a leitura com a presença de Deus, porque a leitura por leitura, ela se torna religiosidade. Com base nisso que o Gustavo falou, tem até um versículo em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Está aqui 2 Pedro 1, 20 e 21. Aqui mostra a essência das Escrituras. Como o Gustavo bem falou, existem muitas coisas que nós podemos tirar das Escrituras. Nós podemos tirar muitos conselhos, nós podemos tirar muitas práticas para uma vida vitoriosa, nós podemos tirar práticas para conviver bem em sociedade, mas nós precisamos entender qual que é, vamos dizer assim, a ideia número 1 das Escrituras. Porque toda a Bíblia, ela não está desligada entre si. Desde Gênesis a Apocalipse, ela tem um único foco, um único tema, que é a redenção de Cristo para a glória de Deus. Esse é o tema da Bíblia. Américo, mas e aí, como é que se encaixa a história de, vamos dizer assim, José? Pô, José é um personagem messiânico, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jó. Todas essas pessoas estão na Bíblia para nos mostrar o quê? Que o homem, por si só, não consegue.
por mais que elas sejam ilustres, por mais que elas tenham grandes feitos, por mais que nós possamos aprender coisas com elas, mas tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é apontando para Cristo. É o plano redentor para a glória de Deus. E o que a gente tem visto hoje muito, mas muito com o muito todo maiúsculo, em negrito sublinhado. Judson tem uma frase muito interessante, que nós não deixemos as coisas boas tomarem o lugar das coisas excelentes. Eu não sei nem se é dele, mas eu ouvi ele falando. Hoje em dia, nós temos aprendido muito mais coisas práticas que a Bíblia pode nos ensinar do que a real mensagem da Bíblia. A gente tem aprendido 5 pontos para vencer a ansiedade, 4 passos para alcançar a prosperidade, 5 pontos de como se relacionar bem com as pessoas, aspectos de liderança. Todas essas coisas a gente consegue encontrar nas Escrituras, mas elas são amplamente secundárias. A Bíblia, em sua real missão, é anunciar a Cristo, e não essas coisas. Mas também nós precisamos entender o seguinte: usar a Bíblia para aprender essas coisas não é errado. O errado é quando essas coisas tomam a frente da real missão das Escrituras. Show de bola. Enquanto vocês falavam, eu estava pensando que a gente usa diversos adjetivos para a Bíblia. E um deles que eu falava muito que Bíblia é um manual. Manual da vida cristã, manual do ser humano, porque contém ali a vontade, a voz de Deus, tudo que Deus quis deixar para nós. Vocês concordam com esse adjetivo, que a Bíblia é um manual? Por quê? Porque assim, uma coisa que eu fiz o teste, como é que eu posso dizer? Eu fiz 10% do teste e já me surpreendi de tentar fazer as coisas sozinho. O celular. Se a gente for pegar o celular nosso, seja ele o último iPhone que lançou, do Motorola, do Nokia da cobrinha lá atrás, todos vêm com manual. Se a gente lesse e soubesse todas as funções, a gente poderia usar 100% e muito mais utilidade do que nós temos hoje. Inclusive, tem muito aplicativo que a gente baixa, achando que é para uma função, e ele tem diversas outras, né, que pode nos dar uma infinidade de possibilidades. A gente pode olhar, falando, claro, tem toda essa conotação espiritual, e eu creio que vocês também estão aí já caminhando para discorrer um pouco mais sobre utilizá-lo ou não, que eu sei que vocês estão aí sei que já está na mente, no gatilho, um debate legal, né? Mas, sendo bem rápido, assim, vamos colocar essa palavra mesmo, bem friamente, a gente pode ter essa visão para a Bíblia, que se a gente lê ela também como um manual da vida, como o Gustavo falou, ela consegue abranger todos os lados, ela nos dá uma vida melhor? Eu preciso considerar algo. Então, pode ser. Vamos falar uma coisa que a gente já falou muitas vezes aqui, inclusive hoje. Toda a Escritura, ela é inspirada. Eu acredito que ela é um manual? Sim, desde que haja a interpretação correta dela. Entendeu? Porque eu posso pegar uma parte isolada, fora de um contexto, e falar que aquela é uma verdade e quebrar a cara. Então, se eu faço uma interpretação correta, completa, contextualizada do que aquilo está dizendo, sim. Eu, particularmente, gosto de ler manual de tudo. Tudo que eu compro, eu leio manual. Então, mas mesmo assim, eu não aplico 100% de tudo que está acontecendo, de tudo que está ali no manual. Por quê? Porque se for pelo manual, você não usa o aparelho, se for pela bula do medicamento, você não toma ele. Diferente da Bíblia.
Então, desde que haja uma interpretação correta, contextualizada, tudo fundamentada, manual e sucesso. Na minha opinião, eu não acho que deva ser um manual. E aí vou explicar rapidamente por quê. Quando a gente compara a Bíblia manual para a nossa vida com o manual de um celular, por exemplo, qualquer pessoa que lê o manual do celular inteiro, ela vai conseguir utilizar bem o celular. Então, se a pessoa lê o manual do celular, ela vai ser capaz de utilizar 100% das funções do celular, né? Quando a gente fala da Bíblia, a gente não pode fazer essa afirmação. Se uma pessoa não cristã ler a Bíblia toda, a Bíblia ela vai ajudar essa pessoa em diversos aspectos. Mas sem Cristo, ela não vai cumprir 100% do propósito dela. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de chamar de manual. Porque quando eu penso em manual, eu penso em algo que se você ler e fizer, vai funcionar para todo mundo, né? Então, por isso que eu acredito que não. E aí a gente pode entrar mais a seguida. A utilização como manual, ela se remete justamente àquilo que a gente estava falando anteriormente. Porque quando você recebe um manual, quando você tem um produto que você vai utilizar daquilo. A Bíblia como manual, ela serve muito bem quando nós vamos aprender coisas nela que nós vamos utilizar. Mas a essência dela não é como manual. Ela pode ser usada como manual? Pode. Mas a essência dela é ser um manual? Não. A essência dela é ser uma mensagem que só pode ser interpretada se transportada e aplicada pelo autor. Porque quem convence o homem não é só a mensagem, mas é a mensagem através do Santo Espírito. Vou trazer para um outro adjetivo aí, que eu acho que esse fica até mais fácil. E é um mapa, então? Se eu pego ela de Gênesis e Apocalipse, ler e colocar em prática, é um mapa? Me leva para o tesouro? Aí. Cara, eu acho que existe o mesmo problema quando a gente fala de mapa. Por que eu falo isso? E foi justamente, a gente estava conversando antes, a gente comentou com o Paulinho que esse tema veio bem a calhar. Eu e o Américo, a gente conversou sobre isso durante a semana, o Rodrigo também. O Rodrigo mais ouviu, não quis entrar no debate. Mas eu acho que tem um problema muito grande na fala do Américo, quando ele fala assim que podemos também utilizar a Bíblia como ferramenta. É óbvio que podemos. Um filósofo, ele lê a Bíblia. Se você conversar com uma pessoa budista, ela vai falar, não, Jesus, ele existiu, é histórico. Os livros são históricos, né? Ele teve ensinamentos belíssimos. A gente até entrou nas bem-aventuranças. Poxa vida, quem aplicar ali o que Jesus falou nas bem-aventuranças, vai ter uma vida bem-aventurada, vai ter uma vida melhor, vamos dizer assim. Só que o objetivo, na minha opinião, é o todo, né? Não é isoladamente a gente pegar partes. Funciona? Vamos lá, se eu olhar para a Bíblia como um manual de vida financeira e aplicar 100% dos conceitos, vamos colocar aqui um mundo ideal, vai funcionar? Claro que vai funcionar. Mas eu acho que a gente trazer isso de uma maneira de que podemos utilizar dessa forma, acontece o que nós temos hoje dentro da igreja, em sua maioria. Que nós utilizamos mais ela como manual, mais ela como mapa, para nos guiar na nossa vida aqui na Terra, do que qualquer outra coisa. Se você me perguntar assim, a Bíblia é um mapa para me conduzir ao céu? Eu diria que sim. Porque não tem como você chegar no céu sem Cristo. Então, através da Bíblia, você pode conhecer a Cristo, como nós vemos histórias de pessoas que nunca ouviram falar da Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus, receberam uma Bíblia, leram e foram salvas, se converteram. Então, eu acredito que ela tem esse poder, né? Mas
Quando a gente começa a falar um mapa para a minha vida financeira, ou um manual para o meu casamento, ela é tudo isso, mas ela não é só isso. Então eu vejo que o problema hoje é que a gente enfatiza mais esse lado dela como um mapa para a minha vida hoje, do que aquilo que ela realmente é. Então, manual, mapa, a gente poderia colocar outras coisas. Qualquer pessoa que lê um mapa consegue chegar. Talvez a pessoa se perca um pouquinho, você põe no Waze e se perde um pouquinho, mas você chega. A Bíblia sem Cristo, ela, mesmo você seguindo todos os preceitos, você não vai chegar aonde você gostaria de chegar. Um ponto interessante, até fazendo uma figura de linguagem, utilizando uma figura de linguagem, quem precisa de mapa é quem ainda não encontrou o caminho. Quando nós temos a essência e o entendimento da pessoa de Cristo, nós não vamos ter, nós vamos entender todas essas utilizações, todos esses exemplos, todas essas falas, tentando contextualizar um pequeno pedaço das Escrituras. Tanto o manual, o mapa, e tantos outros adjetivos que a gente possa dar. O problema é quando esses adjetivos são totalitários. A Bíblia é o mapa. A Bíblia é o manual. Mas esses termos descrevem pequenas atribuições desse livro, que tem como base maior levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem de um Deus que não tinha dever nenhum, motivo nenhum de nos salvar. Ele não tinha. E até uma pergunta para que pensemos: se Deus não salvasse ninguém, Ele seria injusto? Só para a gente pensar um pouco sobre isso. É um pouco capciosa, mas tem seus fundamentos. Isso que o Gustavo falou. O grande problema que eu vejo não é das pessoas que usam ela como, vamos dizer, que usam ela como ferramenta, não, mas que usam das ferramentas que existem nela. Por quê? Porque você não pode falar para um budista o seguinte: não, se você não vai ler a Bíblia centrado em Cristo, você não vai mais ler a Bíblia, você está proibido. Então, se ele quiser ler a Bíblia e usar a Bíblia como ferramenta, ele pode. E, Américo, vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar. Até porque, foi uma coisa que eu usei como exemplo quando nós tivemos uma longa conversa sobre isso. Eu já tive um treinamento estritamente técnico sobre aspectos de liderança. Já li até um livro sobre isso, baseado no livro de Neemias. E ele ensina aspectos de liderança, de como liderar, como tratar com pessoas, como fazer, como agir, baseado nas práticas de Neemias. Agora, isso é uma prática inefável? Não. Agora, ela está cumprindo o propósito totalitário das Escrituras? Também não. Mas só que eu não posso negar que existam esses aspectos dentro da Bíblia. O problema, novamente, eu repito, quando o bom toma o lugar do excelente. Eu posso aprender com liderança no livro de Neemias? Posso. Mas qual que é a centralidade do livro de Neemias, como de todos os outros livros da Bíblia? Cristo.
Paulinho, respondendo a sua pergunta, depois a gente, se houver tempo, nós entramos na pergunta do Américo. Minha cunhada, minhas duas cunhadas e meu cunhado agora, junto com o neném que o Marco e a Mira tiveram e tal, saíram de viagem. E aí eles pegaram uns 10 dias e foram para lugar nenhum, porque está tudo fechado, então eles pegaram o carro, foi até achar um lugar, ficaram. Existe um termo que se utiliza muito, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, se eu pego as Escrituras e penso nela como um manual, como um mapa, é porque eu já estou pegando as Escrituras com um objetivo. E se eu pego a frase que o Américo falou, que a Escritura, ela mostra de Gênesis a Apocalipse, o plano de Deus em redimir o homem através de Cristo, para a glória de Deus Pai, sim, eu posso chamar a Bíblia de um manual. Eu posso chamar a Bíblia de um mapa, porque eu sei qual é o meu destino final. Então, o mapa, ele serve exatamente para isso. Então, se eu quero, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, vou agora para Trindade, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mapa ou o GPS e vou pôr Trindade e vou trilhar o caminho por onde está falando. Então, se eu tenho bem definido o meu destino, não há problema de chamar a Bíblia de mapa. Então, qual que é o destino do ser humano? A salvação eterna. Então, se eu pego as Escrituras com esta visão, serve sim de mapa. Agora, esse é um ponto positivo da gente ser maduros para uma discussão. Porque, por exemplo, o Gustavo e o Américo acabaram de falar que, pensando bem, não considera como um mapa. Eu posso chegar e discordar, levantando alguns pontos relevantes. Então, sim, a Bíblia pode ser chamada de manual, e sim, a Bíblia pode ser chamada de mapa, se eu souber exatamente o que eu quero extrair dela. Entende? E o destino exato para onde eu quero ir. Então, eu não vejo problema, cara, das pessoas. O problema é que muita gente não sabe nem para onde ir, não sabe o caminho a ser trilhado, então qualquer coisa serve, entende? Agora, se nós pegarmos as Escrituras, que Jesus é o caminho, não é mais do que um, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele não é uma verdade, entendeu? Então, é totalmente diferente esses pontos. Só, eu acho que um ponto importante dentro disso, eu concordo, quando eu digo que não pode ser chamada de mapa, é porque eu acho que tem um problema no que você falou, que é o quê? Você escolheu o destino. Né? Num mapa você pode escolher o destino. Né? Então, quando eu vejo a Bíblia como mapa, eu posso escolher o destino da prosperidade financeira. Eu ponho lá, sigo todos os passos da Bíblia e chego na prosperidade financeira. Eu posso escolher o destino de casamento feliz. Sigo todos os passos e chego lá. Então, quando eu falo que eu não gosto desse mapa, é óbvio que para a salvação ela é um mapa. Né? Só que ela por si só, esse que é o ponto que eu queria colocar. A Bíblia por si só, sem a presença do autor, ela não você pode ler religiosamente, praticar todas as coisas que você, sem a presença do Espírito Santo na sua vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Que entra no ponto de discordância minha do Américo. O livro de Neemias, por exemplo, para liderança, eu não li o estudo que ele falou, mas deve ser fantástico. Os pontos e tal. Agora, a pergunta que eu faço para o Américo é a seguinte, que eu já fiz, inclusive. Uma pessoa não cristã, que pega esse mesmo estudo do livro de Neemias, voltado para a liderança, e faz ele. E uma pessoa cristã, que pega esse mesmo estudo e fala, Espírito Santo, porque a outra não vai falar Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nisso aqui, me capacita para isso aqui. O meu ponto é o seguinte, não vai ter o mesmo resultado. A pessoa que se colocou na dependência do autor e pediu para o autor guiar ela, o resultado vai ser muito mais efetivo.
né? Acho que esse é o ponto. É a mesma coisa da gente pegar o cristianismo sem Cristo, sentar nós 4 aqui e ficar 10 horas debatendo. E a gente sentar 1 hora com o autor, ele vai esclarecer muito mais coisas do que a gente ficou batendo cabeça durante 10 horas. Então, acho que esse é o ponto. A gente pode pegar ensinamentos de liderança? Claro. Se eu aplicar, vai ser efetivo? Vai. Só que mais efetivo ainda é se eu fizer tudo isso com a presença do autor, com a presença de Deus e guiado por Deus. Viu? Só resgatando a pergunta original do Paulinho. Porque quando ele perguntou, ele falou assim, eu posso considerar a Bíblia como tipo um mapa, como se fosse um mapa do tesouro? Cara, se a gente pensar nisso, o destino final do mapa do tesouro é encontrar um tesouro. Ok? E aí, o destino, ele não fica variável. Porque se a gente pegar ali, filmes, se a gente pegar filmes e pegar livros e tudo que tem historinhas de mapa do tesouro, se você não seguir exatamente o mapa, você não vai chegar em lugar nenhum. Que nem, eu particularmente amo assistir Indiana Jones, cara. Pô, é muito bom, velho. Então, tipo assim, se não seguir ali tudo que vai fazendo, não adianta. E um exemplo do que o Gustavo falou, se a gente pegar a Bíblia, Nicodemos. Nicodemos tinha toda a prática da religião, sabia de toda a escritura. Então não adianta eu pegar toda a Bíblia, saber, esmiuçar e ter tudo, se eu não nascer de novo. O X da questão de achar o xizinho lá no mapa, que é a salvação eterna, estar eternamente com Deus, chegar lá, tudo começa a partir do ponto que eu tenho um novo nascimento. Eu acho que esse é exatamente o ponto. O Rodrigo resumiu o que eu penso. O mapa, se eu pegar um ateu e ele ler a Bíblia e seguir todos os preceitos da Bíblia, mas não nascer de novo, não aceitar Cristo, ele mesmo seguindo o mapa, ele não vai chegar no destino final. O que não acontece num mapa físico. Se eu seguir o mapa estritamente, não errar o caminho, quando a gente fala de mapa na nossa vida cotidiana, eu vou chegar lá. Por isso que eu sou contrário a chamar a Bíblia de mapa, porque ela não funciona como um mapa que a gente conhece. Não contrário, mas eu acho perigoso a gente falar que é um mapa ou um manual, porque funciona de maneira diferente. Peraí, Américo, deixa eu só dar uma... Tá, você falou que esse é o ponto. Aqui a gente está tratando um tema, somos cristãos e não estou negando isso. Mas a gente está falando que se é o mapa, seguir a risca, tem que nascer de novo. Inclusive, dentro desse mapa que a Bíblia está escrito lá que tem que nascer de novo. O ateu vai lá, ele vai ler isso aí, ele vai criar uma... Ele vai indagar. Pô, pegar 10, como o Nicodemos indagou. E aí, eu acho que é um bom pretexto também para que... Pretexto não, é uma boa oportunidade para que ao buscar mais, entender mais esse mapa, aprofundar, ele, creio que ele chega ao conhecimento e ao entendimento disso que a gente está falando, de que a Bíblia, ler ela apenas por ler, como um livro histórico, não vai mudar muita coisa na vida dela, ou não vai atingir o objetivo maior dela. Américo, pode implementar. Beleza, pode ler, a gente já vai para... Dando continuidade, a exemplificação que o Rodrigo usou do mapa, ela faz todo sentido. Porém, quando o Rodrigo ele fez essa citação do mapa, em paralelo com as Escrituras, é as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. E quando nós vamos pegar ferramentas na Bíblia, não é de Gênesis a Apocalipse. Tanto porque eu citei... Aí que é o perigo. Eu citei um livro específico. Entendeu? Então, eu não estou falando da leitura totalitária da Bíblia. Até porque eu já falei. A Bíblia, na sua totalidade, ela só tem uma motivação, uma argumentação, uma inspiração, que é a Santíssima Trindade.
Agora, pergunta, com base naquilo que o Gustavo falou. Então ele falou que a pessoa sairia melhor na utilização da ferramenta através da ação do Espírito. Pergunta, existem 2 executivos, eles trabalham na mesma empresa e eles estão concorrendo a uma vaga de nível superior ao cargo que eles ocupam. Um faz um estudo, vamos voltar sobre o livro de Neemias, faz um estudo do livro de Neemias, estudo basicamente técnico, só para aprender aspectos de liderança, de gestão, de lidar com pessoas. E o outro, ele ora, Jesus, eu sou teu filho, sou salvo, já entreguei minha vida para o Senhor, eu preciso dessa vaga. Só que ele não faz o estudo, ele não se capacita. Então você quer dizer para mim que Deus vai favorecer? Não, foi o que você disse. Foi exatamente... Calma, deixa eu terminar, daí você fala. Foi exatamente o que você citou. Eu estou exemplificando aquilo que foi sua citação. Não, eu não distorci. Eu lhe dou a palavra. Você distorceu porque você falou que um fez o estudo, o outro não. O que eu disse é que os 2 fizeram o estudo. Se os 2 fizerem. Se os 2 fizerem o estudo, você está falando para mim que os 2 estudaram iguais. Exatamente. E um Deus vai abençoar e o outro não. E que a porta vai se abrir para o que Deus não abençoou? Eu acho que é difícil. Eu acho que assim, se tem a bênção de Deus... É por isso que eu não entro nas tretas. Não, se tem a bênção de Deus, brigar, a gente está falando o seguinte, a gente não está falando aqui de meritocracia, certo? Não, a gente... No caso, a meritocracia está igualada. No caso, você mudou meu exemplo. Tudo bem. Os 2 estudaram igual... Tudo bem, os 2 se capacitaram de forma igual, os 2 fizeram o estudo do livro de Neemias, só que um não é cristão, e o outro é cristão e falou, Jesus, estou orando, Deus vai favorecer o seu filho? Eu acho que tem 2 pontos aí. Eu acho que o primeiro ponto é, com relação, eles estão concorrendo a uma vaga, certo? Com relação à conquista da vaga, eu acho que isso é a vontade de Deus. Deus pode abrir a porta para o filho dele, como não pode, ok. Agora vamos pensar assim, que os 2 foram contratados, qual vai desempenhar melhor na aplicação dos princípios? Na minha opinião... Aplicação básica por quê? Só para eu concluir, na aplicação dos princípios, eu creio que quem vai desempenhar melhor é o cristão. Por quê? Porque ele tem acesso à fonte. É a mesma coisa de você comprar um livro de um cara que não é cristão, sobre liderança, só que eu conheço o autor, e você não conhece. E aí nós 2 lemos o livro. E aí você tem uma dúvida sobre o livro. E aí você não tem acesso ao autor. E aí eu tenho uma dúvida sobre o livro, eu vou aonde? Eu vou no autor. Pô, o autor é meu vizinho. A hora que ele chega às 5 da tarde do serviço, eu paro ele e falo, fulano, cara, eu estava lendo seu livro e eu estou com uma dúvida aqui, esclarece isso aqui para mim? Então, Gustavo, é isso, isso e isso. Eu acho que essa é a diferença. Então, a pessoa que tem acesso ao autor, na hora que ela está aplicando os princípios bíblicos, ela tem mais êxito. Esse é o meu ponto. Não é o ponto de se um vai ser contratado ou não. Peraí. Eu vou te dar... mas depois deixa eu ser o apaziguador por causa do tempo. Temos uma pergunta aqui, mas, Geni Lima, antes de te responder, deixa eu pegar um gancho aqui. Primeiro, Deus ele não é parcial. Por quê? Se a gente é cristão e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Às vezes o ímpio entra na vaga porque Deus sabe que o nosso coração seria corrompido. Então, às vezes, a prosperidade para um cristão se torna algo que pode afastá-lo de Deus. Então, se a gente enxergar pelos modos naturais,
Mas Deus, eu fiz a mesma faculdade que o ímpio, eu fiz a mesma pós-graduação que o ímpio, eu fiz o mesmo mestrado que o ímpio, por que o ímpio ganha 50 mil reais de salário e eu estou ganhando X? Entende? Então, a gente não pode enxergar Deus numa fração, porque o objetivo de Deus em Cristo não é nos dar dinheiro, gente. Não é nos dar dinheiro. A motivação de toda a Escritura é que estejamos com Cristo eternamente, pronto, acabou. Então, se a gente enxergar um pedacinho da história, falando assim, eu estou no mesmo cenário e Deus resolveu abençoar o ímpio, e não abençoou o cristão, Deus é injusto. Esse pode ser um pensamento que passa. Por isso que aí, Paulinho, volto lá no comecinho da live, por isso que o livro Bom Dia Espírito Santo é polêmico, porque se Deus fez com Benihim, por que Ele não faz comigo? É isso que é a polêmica do negócio. Então, se Deus fez com o ímpio, por que Ele não faz? Agora, a gente tem que pensar, só emendando no que o Gustavo falou, gente, lá no Jardim do Éden, Deus formou o homem do pó da terra, soprou o Espírito e o homem se tornou alma vivente, o homem não era nada. Tudo que somos foi Deus que colocou em nós somos tricotômicos, somos espírito, alma e corpo. Se tem alguém que nos conhece, é exatamente Deus. Então é lógico, claro, evidente, óbvio, que se eu faço um estudo de liderança e tenho acesso à fonte, eu serei muito mais inteiro do que o ímpio. Quer dizer que eu serei mais próspero financeiramente? Não. Mas, algo que eu aprendi no livro de Neemias, o ímpio pode praticar na empresa, ganhar uma fortuna, mas o lar dele está sendo corroído, porque ele não sabe praticar aquilo no lar. Então, e aí o Espírito Santo, ele me capacita a ser alguém inteiro no meu trabalho, mas também inteiro na minha casa. Essa é a diferença do Espírito Santo na minha vida. Então, que eu não sou um ser humano segregado. Eu não sou um ser humano na empresa e sou um ser humano diferente na igreja. Eu não sou um ser humano na igreja e sou um ser humano diferente em casa. Entende? O Espírito Santo, ele vai nos trabalhar como um todo. Essa é a diferença. Então, mas aí é que está o ponto específico. Você trouxe para o lado espiritual e que eu concordo totalmente com você, mas a gente não está falando de lado espiritual aqui. A gente não está falando do lado espiritual. A gente está falando da aplicação técnica do que se ensina no livro. A gente não está falando de lado espiritual. Exatamente. Eu concordo plenamente com todos os pontos citados sobre do Rodrigo, sobre a ação do Espírito Santo e tudo mais. Pelo fato de nós irmos ao autor, concordo plenamente. Mas só que aqui a gente está falando sobre uma análise técnica do que tem de ferramenta exposta no livro. Então, a gente está falando de ação, vamos dizer, basicamente terrena. A gente não está falando de nada espiritual. É lógico que no âmbito espiritual faz toda a diferença. Mas a aplicação aqui que a gente está falando é para a nossa vida humana, terrena, dessa vida aqui. Uma outra exemplificação. Se um ímpio pega lá os 10 mandamentos, ele olha lá e vê o seguinte: honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os dias na terra. O cara fala: gostei disso aqui, vou praticar. Então, e o ímpio pratica, só que ele não se converte. O cristão vai lá e pratica. O cristão vai ter mais tempo de vida? Eu acredito que são algumas coisas. Preciso ser rápido. Eu acho que essa parte que você falou agora do honra teu pai e tua mãe, a gente entraria numa outra linha que a gente não teria tempo, eu acredito, que é a linha de promessa. Quais promessas valem para todos? Quais promessas valem para o povo de Deus? A gente teria que entrar nessa linha, mas eu não quero entrar nisso. O que eu quero falar é o seguinte, que você se contradizeu. Você entrou em contradição. Por quê?
Não, velho. Não, eu vou Vai. vou só explicar por quê. Porque você falou assim, a gente não está falando de mundo espiritual, mas vamos voltar, porque o Rodrigo, ele entrou em vários outros aspectos, ele foi bem mais geral. Ele entrou no aspecto de se Deus vai abençoar, se Deus vai abrir a porta, qual é a consequência se Deus abençoar, porque Deus sabe de tudo. E não é isso que a gente está falando. O exemplo que a gente deu, vamos voltar lá no exemplo. Porque se a gente for entrar no geral, cada caso é um caso, tem que analisar o caso. Mas o exemplo que a gente deu, o nosso ensaio foi o seguinte: um cristão que fez um estudo do livro de Neemias sobre liderança e um não cristão que fez o mesmo estudo. Ou seja, de entendimento de liderança baseado em Neemias, os dois estão iguais. Ok? Os dois são contratados para serem líderes no seu serviço, porque a discussão não é se Deus vai abençoar um ou outro. Isso aí, o Rodrigo já falou muito bem. Mas os dois foram contratados, cada um lidera uma equipe. Ok? E aí eles se encontram em meio a uma situação que eles precisam aplicar aquilo que eles aprenderam no curso. O ponto é que, na minha visão, o cristão, ele conseguiria aplicar melhor do que o outro. Porque se ele tiver alguma dúvida, alguma coisa, ele tem acesso ao autor. Não tem como, por isso que eu digo que você entrou em contradição, separar para o cristão espiritual e real. Porque por mais que ele tenha aprendido ferramentas da Bíblia, não tem como você falar, considerando que ele não tem acesso ao autor. Considerando, o que você falou é mais ou menos assim, considerando que o véu não se rasgou, o véu se rasgou, é impossível ele não ter acesso. Se ele é um cristão, Mas eu não estou falando do ponto de vista do cristão. tudo bem, não, mas o exemplo era um cristão e um não cristão. Mas eu estou falando do ponto de vista do não cristão. Isso, se dois não cristãos, ok. Deu o exemplo dele não cristão. Ok, dois não cristãos, Não, o cristão e o não cristão, mas do ponto de vista do não cristão. do ponto de vista do não cristão, ele vai estar limitado àquilo que ele aprendeu. Exatamente. Do ponto de vista do cristão, ele pode ir mais fundo porque ele tem acesso ao autor. Do conhecimento técnico. Do conhecimento de tudo. Não, estou falando do conhecimento técnico. Tudo, técnico, não técnico, Não, de tudo. Não, do conhecimento técnico. Só do técnico. Não existe, não tem Ó, como separar. Eu vou tentar resumir a discussão e passar para o Rodrigo. Seguinte, a Bíblia é um livro de princípios. Quem cumpre aqueles princípios, ele vai usufruir daquela colheita. Se ele colocar em prática, é igual você pegar um livro comum, sem colocar o lado espiritual. Você vai pegar e é inevitável, como o Gustavo falou, se a gente pegar aqui os princípios financeiros do povo de Israel, vamos lá do Zé do Egito. O Zé ganhou o livro. Vamos lá do Zé do Egito. Se nós fizer o que o Zé fez no tempo de abundância, ele fica de boinha no tempo de crise, sem ligar para o gerente pedir empréstimo. Então, nesse ponto de vista, batido. Claro que, sem espiritualizar nada, os dois, como um livro comum, têm os mesmos 100%, e aí cada um faz o que quer. Agora, incluindo o âmbito espiritual, aí, obviamente, aquele que tem acesso ao Espírito Santo ajudá-lo, obviamente que ele está... Quando a gente fala de um livro Que ele tá na comum, frente. 100%. Agora, a não ser que a gente esteja criando um estudo de caso no qual a Bíblia é um livro comum. Entendeu? Senão a gente está criando um estudo de caso, não, a Bíblia é um livro comum. Aí eu concordo 100% com isso. Agora, não tem como a gente falar que a Bíblia é um livro comum. Não é um livro comum. Claro que não. Então, não tem como desvincular. Gente, para sábado que vem temos 2 vagas em aberto. Não, a gente já brigou sobre isso durante a semana, mas a gente depois já jantou junto, já se abraçamos. É isso aí. Viu, vamos para De a máscara. pergunta. Que a gente fugiu do tempo com essa pergunta aí, né, Varão? Ó, a irmã... É a irmã, né? É porque tem alguém... Bom, Geni Lima. a irmã Jani. Para falar em línguas estranhas, tem que interpretar ou não? Essa é uma pergunta dela. Bíblia, biblicamente falando, sim. Falar em público. Então, o que Paulo institui à igreja? Olha,
a supremacia de uma hora de um culto é a palavra. Então, é como se fosse assim, os louvores são coadjuvantes para que tudo prepare para a palavra, porque o que salva não é louvor, é palavra. Ok? Então, só para a gente entender. Então, a gente pode abrir depois até uma discussão de louvor aqui. A gente pode fazer um tema sobre isso. O louvor, ele tem que ser vertical ou horizontal? Se o louvor é horizontal, não cumpre o propósito. Louvor é a Deus. Se eu falo que Deus, se eu canto para o povo, isso não é louvor. Pode ser qualquer outra coisa, mas amém. Então, biblicamente falando, o falar em línguas em público, sim, tem que ter interpretação. Porque Paulo, ele coloca numa conotação seguinte: se tem alguém que está pregando e alguém começa a falar em línguas, que haja intérprete, porque, ou seja, é Deus querendo falar algo diferente. É meio doido isso. É porque há uma grande contradição nisso, né? Tipo assim, uma pessoa está pregando e aí o cara começa a falar em línguas. Tipo assim, poxa, será que quem está pregando não está inspirado pelo Espírito Santo a ponto do Espírito Santo pegar alguém para interromper? Ou está alguma coisa querendo gerar confusão? Porque se a palavra é a prioridade e a palavra está sendo pregada e alguém levanta falando em línguas, pode ser demônio querendo interromper. Então, por isso que Paulo vem e fala assim, que haja intérprete. Então é o seguinte: se alguém aí levanta falando em línguas, cale-se o primeiro, continue para que haja interpretação. Agora eu estou no meu quarto, falando em línguas. O que Paulo fala sobre isso? O que fala em línguas não fala a homens, visto que ninguém o entende, mas com Deus fala em mistérios, a ponto da nossa mente ficar vazia, mas o nosso espírito ser edificado. Então, o que eu creio que são esses mistérios? Aquilo que estava oculto dos séculos e das gerações passadas foi revelado a nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando eu estou falando em línguas, cara, e aí é um X da questão. E aí tem um ponto aqui muito importante. Porque quem fala em línguas não fala a homens, mas fala com Deus. E nós temos um problema, e por isso que avacalhou o dom de línguas, porque tem mais pessoas falando em línguas a homens do que a Deus. Então uma pessoa começa a falar em línguas, aí a outra quer falar mais alto para que os outros vejam que ela está falando em línguas. E ela já não está mais falando com Deus. Entendeu? É meio doido pensar nisso, mas assim, é igual em inglês. Quanto mais tempo você pratica inglês, pratica espanhol, você tem uma facilidade maior com isso. Então, inspiração do Espírito Santo em línguas também cara. É meio doido eu falar isso, parece ser heresia, mas existem pessoas que aprenderam as palavras em línguas que já não falam mais em línguas com Deus. Então, se for publicamente no culto, na igreja, sim, tem que ter interpretação, biblicamente falando. Amém. Gu, contribui. Depois, para a gente encerrar, a gente não pode ter problema com o horário, pelo amor de Deus. Senão não pode ser vetado aí pelo clero. Eu acho que, só adicionando um ponto, a gente tem que entender também o contexto da igreja de Corinto, quando Paulo falou isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não estou enganado. 12 ou 13, está por ali. Que é o seguinte: eles estavam vivendo um contexto de bagunça com os dons, né? Era uma igreja que tinha... Era uma igreja cheia de dom, então estava acontecendo isso que o Rodrigo falou. Um querendo falar em língua em cima do outro para se aparecer. E aí Paulo veio com uma correção. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode levar isso pro extremo do seguinte: você está sentado num banco da igreja e aí a pessoa que está sentada do teu lado, ela começa a falar em línguas. E aí você já pensa, não, está errado, porque ninguém interpretou, e ela está falando em público, está aqui no meio da igreja. Então, não é nesse sentido, no meu entendimento, que Paulo estava dizendo, né? A gente tem que entender que tem um contexto ali, e era no sentido de o quê? De interromper. Então, por exemplo, o pastor está pregando, e aí alguém levanta para falar em línguas, tem que ter interpretação.
Agora você está num momento de louvor, o irmão está aqui do seu lado, o irmão está aqui transbordando do Espírito Santo, começa a falar em línguas ali, não interrompendo nada. Poxa, se você tiver o pensamento de, o irmão está errado, talvez é porque você não está ligado no Espírito, você não deveria nem estar olhando para ele nesse momento. Você deveria estar olhando para Deus, talvez você estaria falando em línguas também, se você estivesse olhando para Deus. Então tem que entender isso, porque a gente pega, não, em público tem que ter interpretação, mas tem um contexto, em público é nesse sentido, de interromper, de se levantar para falar em línguas com a igreja, né, nesse sentido. Vamos lá aqui. Tem um delay. Porque eu, particularmente, por exemplo, a igreja do Nazareno, ela é mais assim, como eu posso dizer? Ela é mais restrita a essas manifestações de dom, né? Mas, por exemplo, eu vi algo surreal uma vez na Nazareno Central. Eu tenho 18 anos de cristão, eu nunca vi isso na minha vida, nunca tinha visto. Estava rolando louvor, e era a época do Celebrar, com Josi, e a galera, você sabe que Alex descia a lenha lá, era aquele louvor topzão, e de repente, cara, assim, foi surreal, não tem como você virar e falar, não foi Deus, porque todo mundo do louvor parou, a igreja inteira parou, um cara levantou e começou a falar em línguas, e lá no púlpito alguém pegou o microfone e começou a interpretar. Cara, mas assim, cara, é sério, estou arrepiado de lembrar, porque foi um negócio muito louco, muito, mas muito assim, foge da lógica humana. Então, tipo, a nossa igreja tem restrição por causa da pataquada que deu, que está dando, que a galera acha que é isso, mas existe, é bíblico, entende? E tem fundamento. Então, só completando o que o Gustavo falou, é exatamente isso que eu penso. Pô, você está no louvor, Rodrigo, tá? Vou ficar gritando e dar lá. Eu estou falando com Deus, cara. Entendeu? Então, assim, estou edificando. Então, o que eu disse é estritamente a palavra. A supremacia de um culto é a palavra. Ok? Então, eu creio que respondeu aí bem a pergunta da irmã. Pessoal, é o seguinte. 2 pontos para a gente poder já encerrar. Primeiro deles, eu acho que ficou bem claro nesse período aí, a questão da importância da Bíblia, né? Inclusive, dá para pegar esses ganchos que a gente trouxe, de a Bíblia realmente vamos colocar assim, nos dá a oportunidade de, num cargo de liderança, né, usufruir 100% daquilo que Deus tem para nós num cargo de liderança, utilizando as ferramentas bíblicas, como o Gustavo falou, trazendo para esse âmbito de que nós temos acesso à fonte, né, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós, a nos direcionar. E eu queria que a gente deixe, agora, o mais rápido que a gente pudesse ser, para a gente poder encerrar. Dinâmicas práticas para que as pessoas sigam uma trajetória de maior intimidade e maior familiaridade com a Bíblia. Eu começo. Se a pessoa começar por textos mais fáceis de leitura, né? Eu gosto muito de, quando alguém pergunta, eu falo, lê João, lê o Evangelho de João. São 21 capítulos, dá até para você emendar um jejum de 21 dias, você lê um por dia, mas lê bem, lê tranquilamente, relê, e tem um panorama dos Evangelhos, depois inicia talvez o Novo Testamento, que é uma leitura também um pouco mais fácil, e aí depois você vem numa leitura mais geral de Gênesis e Apocalipse. Mas não adianta nós querermos a live, eu creio que ficou 1h30 falando de Bíblia, a gente dá importância disso, daquilo, aí a pessoa sai sem saber o direcionamento também, por onde ela começa. Então, uma dica minha, Paulinho, comece por textos de uma maior facilidade de leitura. Com base, dando até continuidade nisso que o Paulinho falou, 2 pontos que eu considero importantes, talvez nem estritamente o texto de João, mas leia os evangelhos e leia repetidamente
os evangelhos. E um outro ponto é que talvez se você não tenha prática, marque um horário. Você marcar um horário para você sentar e fazer aquilo denota importância. E te dá muito mais calma do que, eu não consigo marcar um horário, eu vou ler enquanto eu estou no ônibus. Você vai conseguir ler, mas você não vai ter a mesma concentração, você não vai ter você não vai conseguir assimilar da mesma forma o conteúdo. E outro ponto importante, sempre antes de ler a Bíblia, feche seus olhos e ore, peça, Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a mensagem do Evangelho contida aqui. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa aprender do eterno amor de Cristo, da justificação que há nele e do Santíssimo Espírito. Eu acredito que, acho que o que vocês dois falaram já é um norte bem legal, mas eu diria duas coisas. A primeira, vindo na linha daquilo que a gente está falando, se questione se você nasceu de novo, primeiro de tudo. Antes de pensar em método, em horário, eu nasci de novo, eu tive um encontro com Jesus, eu sou salvo, que é o que o Américo falou, nós temos que se perguntar, né? Eu sou salvo. E aí, tendo essa certeza, aí você entra com os métodos, com a oração. Então, eu acho que é uma união de relacionamento com prática. Só um dos dois, só relacionamento não vai resolver. Você vai esfriar. E só prática, sem relacionamento, também não, porque vai se tornar algo chato. Vai se tornar simplesmente uma leitura por leitura. Então, eu diria isso, tenta caminhar com as duas coisas juntas. Né? Eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, que foi tudo aquilo que a gente falou. Se você não viu as lives, vai indo procurar aí que está aí, né? Então nasça de novo e aí se relacione e pratique. Eu vou dar uma dica do que eu gosto de fazer, funciona para mim e eu acho que é bem efetivo. Lógico que, considerando todos esses pontos, eu lembro que quando eu me converti e eu comecei a ler muito, que eu falei que eu devorava a Bíblia, eu colocava uma cadeira do meu lado da mesa e orava, Espírito Santo, senta aqui. Eu quero ler, mas eu quero ter a revelação. Então, hoje eu tenho duas práticas que eu aconselho todo mundo a fazer. Primeiro, questione a Bíblia. Você está lendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por quê? Que princípio é esse? Que verbo? E aí você questiona. E segundo, transcreva. Eu coloquei um objetivo na minha vida que eu queria transcrever toda a Bíblia. Quero pegar de Gênesis a Apocalipse e escrever tudo de novo. Porque quando você escreve, é muito diferente quando você lê. Então eu tenho essas duas práticas. Eu questiono o texto e eu transcrevo o texto. Então, assim, eu já tenho, mais de 1000 páginas escritas, porque eu gosto de pegar o texto e escrever, e isso te dá uma noção totalmente diferente. Então, se eu posso dar duas dicas, seria essa. Está aqui, no nome de Jesus. Amém? Gente, glória a Deus por esse tempo. Obrigado mais uma vez, Américo, Gustavo, Rodrigo, os meninos do louvor. Obrigado mais uma vez. Você que nos acompanhou aí até agora, nessa live. Cada vez tem esticado mais, a gente traz tema bom dá debate bom, né? E a gente vai analisar aqui para abril, a gente não sabe como é que vai ficar a questão do presencial e do online. A gente sabe que esticou pelo menos até dia 11, né, o emergencial no estado de São Paulo, então acho que vai calhar de cair mais 2 sábados. A gente está pensando em fazer uma série aí de 4 sábados da importância dessas disciplinas, que a gente vem e traz debate, aí vamos ver se a gente consegue trazer algo também mais didático para o pessoal, para ficar algo mais tranquilo, e também um pouquinho mais enxuto, para a gente não ter problema, né? Porque Deus é bom, ore por nós, em vez, né, que a gente tem que também ser prudente dentro das normas que a gente está passando. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse tempo, agradecer a Deus. Pai de amor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom.
Obrigado, Pai, porque o Senhor, por nos amar, deixou, ó Pai, a Tua palavra, a Bíblia, Pai, inspirada pelo Senhor, ó Pai, escrita por homens como nós, mas todos eles, ó Pai, inspirados pelo Teu Santo Espírito, a transcrever a Tua vontade, a Tua direção, aquilo que o Senhor quer e deseja de cada um de nós. Obrigado, ó Pai, pela verdadeira mensagem do Evangelho, que é o Senhor, ó Pai, não só, ó Pai, naquela cruz, mas ressurreto e vivo, ó Pai, e voltará para nos buscar, ó Pai, para juntos vivermos a eternidade que o Senhor tem programado para nós. Poderoso Deus, obrigado por cada um que aqui esteve conosco, ó Pai, tanto o Gustavo, o Américo, o Rodrigo, o Natan, a Laura, Senhor, ó Pai, a Júlia, o Danilo, ó Pai, a Rayana, a Patrícia e o Pedro, ó Pai, todos nós que estamos aqui, outros, ó Pai, cada um com sua função, cada um na sua contribuição para que esse tempo funcionasse, naqueles que passaram, naqueles que tiveram desde o começo até agora, que a Tua bênção, que o Teu poder, que a Tua graça os alcance. Senhor Deus, oramos, ó Pai, por esse tempo que nós temos passado, famílias próximas, Senhor, ó Pai, de amigos e até mesmo, ó Pai, familiares nossos, enfrentando esse tempo difícil de pandemia, ó Pai, enfrentando ele, ó Pai, sendo acometido por essa doença, Senhor, que o Senhor livre, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga, ó Pai, a Tua graça e o Teu poder, ó Pai, oramos também em específico pelos profissionais da saúde, Senhor, que dia após dia da linha de frente enfrentam, ó Pai, a real dificuldade de todo esse tempo, que o Senhor os guarde, os abençoe, renove as suas forças, renove, ó Pai, o seu vigor, renove, Senhor, ó Pai, o seu intelecto, as suas emoções, as suas vidas, Senhor. Aplaca essa doença, ó Pai, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ó Deus, do mundo, porque só o Senhor, ó Deus, com a Tua poderosa mão, pode aplacar esse tempo e nos dar, Senhor, ó Pai, dias melhores. Pai de amor, leva-nos em paz e em segurança, aqueles que já estão em casa, os guarde, nos dê o retorno de noite, ó Pai, de bênção e graça da Tua parte. Assim oramos, ó Deus, com ações de graça, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Você continua conosco, Deus te abençoe. Amanhã às 19 horas, culto da família. Tá bom? Se programe e esteja conosco. Deus te abençoe.